vamos iniciar essa reunião com a nossa prece do Pai Nosso, que vamos cantar juntos aqui com a nossa querida Dona Santa. Boa tarde a todos, a todas. Em primeiro lugar, sejamos gratos a Deus que nos permitiu mais uma vez aqui reunidos, onde nós possamos comungar esse sentimento fraterno que nos une, esse sentimento de irmãos. Que o espírita forma uma família harmoniosa e muito bonita. Em segundo lugar, agradecer a presença de cada um de vocês e que esse Deus que nós veneramos, que nós falamos, abençoe grandemente você e cada um da sua família. Conforme foi anunciado a questão 798 do Livro dos Espíritos, que é o início de um capítulo que trata sobre uma breve reflexão sobre a influência da doutrina no progresso. E essa questão diz: a doutrina espírita se tornará crença comum ou ficará compartilhada
por algumas pessoas, reduzindo essa questão. Se a doutrina espírita, ela se tornará um dia uma crença geral, comum, popular na Terra. Nós sabemos que uma ideia, uma vez, quando ela surge, ela demora algum tempo para ser implantada, para ser desenvolvida, como também aceita. Mas os espíritos nos respondem que sim, que certamente essa doutrina ela se tornará uma crença comum, marcando sempre uma nova era na história da humanidade. E ela terá, como já tem, sabemos nós, um lugar entre o conhecimento humano. Aliás, entre os conhecimentos humanos. Então, em primeiro lugar, a doutrina espírita, ela sempre será a doutrina espírita, com suas bases sólidas, sendo que pode ser ampliada pelo conhecimento humano. Naturalmente que as outras religiões continuarão sua marcha normal, como sempre, conforme a nossa Constituição respeita e pede respeito a todas elas. Mas o que pode ocorrer, é que os fundamentos da doutrina espírita sejam adotados por uma ou outra crença. E isso não significa, não quer dizer que a doutrina vai se fundir em outra religião ou a outra religião vai se fundir nela. Então também significa que ela continua sendo a doutrina espírita. Qual é a vantagem disso tudo? A vantagem é que aqueles que se compartilham desse pensamento, desse conteúdo, desse ensinamento, dessas diretrizes que a doutrina nos oferece, naturalmente eles serão muito beneficiados. E por um outro lado também o Espiritismo, ele não veio destruir, não veio destituir, nem aniquilar, nem anular absolutamente nada que seja, mas construir e reconstruir e edificar, que é o ensinamento de Jesus. E também, com isso, ela se ocupará, a doutrina, ela se ocupará, tomará um lugar, sim, que lhe cabe na cultura, não importa o povo, o idioma ou a crença que ele tem, mas ele vai tomar, sim, uma postura dentro da cultura e também do conhecimento humano. E a doutrina também ela nos aponta que o progresso intelectual e moral da vida de todos os seres humanos é uma lei universal. Não é para esse e para aquele, mas é uma lei universal. O modelo é Jesus. Então, se o modelo é Jesus, nós sabemos que ela tem segurança, ela tem fundamento e ela não nos dá mais só esperança, mas certeza daquilo que nós aprendemos. Então, a doutrina, ela reconhece em Jesus como o maior arquétipo da perfeição que qualquer um ser humano ou espírito, vamos dizer, ele possa alcançar. E é o que a doutrina pretende nos ensinar e nos passar. Então, como que se chega lá? Conhecendo, aprendendo, vivendo e aplicando aquilo que nós aprendemos no dia a dia. É fácil? Não, mas vale a pena começar, vale a pena estudar e vale a pena vivenciar alguma coisa que muda a nossa vida, muda o nosso sentimento e sempre nos eleva a crescer, a respeitar, a amar e, por que não, ser também feliz. Obrigado pela preciosa atenção de vocês. Boa tarde a todos. Então hoje nós vamos no Evangelho da Tarde falar sobre a lição Olhai os pássaros do céu.
que é uma lição muito linda do Evangelho de Jesus, pois ela vem falar para nós da confiança que nós devemos ter no amor e na providência de Deus em nossa vida. Então, quando Jesus diz, quando ele ensina aos seus apóstolos e ao povo: olhai os pássaros do céu, que não plantam, não semeiam e não armazenam em celeiros, e não obstante, Deus lhes provê o alimento sempre. Olhai os lírios do campo, que nenhum rei na sua máxima glória poderia se vestir com tanta beleza. Se a uma erva do campo Deus assim veste e assim cuida, quanto mais de vós que sois filhos de Deus. Ao nos dizer isso, Jesus nos dá o alicerce de uma fé inabalável no amor e na providência do nosso Pai Criador. Ele afiança pessoalmente que nós não devemos nos inquietar demais com o futuro, não devemos nos angustiar e nos desesperar, cientes de que Deus cuida das nossas necessidades. Nós precisamos nos lembrar disso todo o tempo, porque se tem uma coisa que vem consumindo dias e noites das pessoas, vem maltratando os corações e trazendo doenças físicas em tantos dos nossos irmãos, é a ansiedade. A ansiedade, como já foi definido, é um excesso de futuro na nossa vida, pois nós ficamos vivendo o amanhã, vivendo daqui a um ano, daqui a 10 anos, quando eu for idoso, quando os meus filhos se formarem, quando eles forem embora, se um dia eu ficar viúvo, se um dia eu perder o emprego, e assim a gente vai vivendo e querendo resolver os problemas que não pertencem a esse momento. Como se já não bastasse, como nos ensinou o nosso Divino Mestre Jesus, os aperreios do dia de hoje, do momento presente. É claro que Jesus não quis dizer com isso, evidentemente, que nós não devamos ter as providências necessárias à nossa vida. Claro que, não é para a gente levar ao extremo nunca, porque as palavras do Mestre são sempre sábias e ponderadas. Então é evidente que não quer dizer, olha, não precisa trabalhar, que a comida vai cair na sua mesa. Não precisa se preocupar em cultivar nada, nem cultivar os campos, nem em fazer ali uma reserva de dinheiro, se você puder, para o dia de amanhã. É claro que isso é uma necessidade da nossa vida, do jeito que o planeta é e do jeito que a nossa sociedade é. Então, evidentemente, o trabalho é a fonte do nosso bem-estar. Mas o que Jesus quis dizer, com certeza, é que nós não tenhamos apego excessivo às coisas materiais, que nós possamos dar às coisas materiais a importância que elas têm, que é uma importância temporal, é uma importância momentânea. Todas as coisas materiais têm uma importância do momento, porque elas não podem nos assegurar um futuro, nunca podem. Se a gente quiser observar isso até do ponto de vista material mesmo, a gente vê, quantas situações e casos que a gente conhece, às vezes na nossa história, na nossa experiência, ou na experiência de alguém da nossa família ou de outras pessoas que conhecemos, que a pessoa tinha muito e deixou de ter. E em outros casos nós vemos também de pessoas que não tinham nada, que não tinham sequer perspectiva, mas conseguiram realizar. Então, o material é passageiro. O que é real e o que é importante é o trabalho. E o que Jesus vem nos ensinar nesse Evangelho é que o trabalho, ao lado da fé em Deus, esse sim é garantia de segurança. Então, a cada dia fazer o que nos cabe fazer.
A cada dia, a nossa luta diária, com confiança. Lembrando sempre uma frase que eu particularmente gosto muito e procuro me lembrar muito dela sempre, que é uma frase dita por André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, que André Luiz diz assim: quando você se vê em profunda angústia, vendo que tudo ao seu volta é desesperança, segue trabalhando em paz, que Deus age. Segue trabalhando em paz, que Deus age. Então a nós cabe o trabalho da nossa vida. Seja o meu trabalho em casa, como mãe de família, o pai de família, donos de casa, onde nós vamos alicerçar, toda a vida dos nossos entes queridos, através do cuidado da casa, das roupas, do alimento. Seja aquele que tem o trabalho fora de casa, no dia a dia, com as dificuldades que se apresentam. Lembrando que se eu sou o funcionário, eu tenho a oportunidade de servir ao meu patrão da melhor forma, porque ele prosperando, eu prospero também. Se eu sou o patrão, lembrando que o meu trabalho deve dar condições de vida àqueles que se servem da minha empresa, sejam os clientes, sejam os funcionários. De certa forma, eu sirvo a eles, oferecendo a eles a oportunidade de trabalhar. Então, onde quer que nós estejamos, por simples que seja o nosso afazer do dia, a gente sempre tem condição de fazer melhor, de fazer um bocadinho a mais, com alegria e com confiança. Não se preocupando com o que vem em troca. Fazer porque é o certo. Fazer porque servir é o objetivo da nossa vida. Fazer porque o nosso Pai Criador trabalha desde sempre e incessantemente. Porque o nosso Mestre Jesus, quando esteve aqui, não perdia a oportunidade de servir nunca. Ele ensinava ao povo, ele dava as orientações evangélicas, ele curava através da sua palavra, ele mudava vidas o dia todo. E quando ele não estava com a multidão à sua volta, ainda assim ele ia em busca de um doente, ao qual ele trazia cura, de alguém que precisasse de um conforto, de uma lição junto aos seus discípulos para fortalecê-los na missão que eles teriam depois. O mestre não teve preguiça um único segundo, mas cuidava das necessidades de todos à sua volta o tempo todo, com o máximo de carinho, o máximo de amor. Esse foi o nosso modelo, como disse João. Jesus é o modelo da perfeição que nós devemos seguir. O Divino Mestre, quando encarnou entre nós na Terra, vindo de esferas muito, muito elevadas, que nós não temos condição nem de imaginar, por séculos descendo as camadas espirituais até conseguir reencarnar na Terra para nos orientar. No momento em que ele encarna, ele não mais tem a glória e a grandeza de um espírito elevado, mas ele se torna homem comum, para mostrar para nós como um homem comum, um ser humano comum deve ser. E ele foi humano naquele momento, o melhor humano, para nos dar modelo e exemplo de ser humano. Nós não somos como Jesus, tampouco ele espera isso de nós. Ele sabe, ele nos ama muito, conhece as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas limitações, como ninguém, porque ninguém nos ama como o nosso Divino Mestre, porque ele nos ama com o amor paternal do próprio Deus, infundido no seu espírito. Ele é a face de Deus para nós.
E assim, Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe. Mas mesmo assim Ele nos ensina para que nós hajamos da melhor forma. Então a cada dia, o trabalho do dia, com alegria, levantar de manhã, com aquela boa vontade, fazer tudo o que é possível. E aí sim, descansar o espírito na certeza de que o Pai Criador está vigilante, que o Pai Criador vai agir. Ah, mas o nosso mundo tem muita injustiça, o nosso mundo tem muitos erros, a gente vê pessoas que não merecem estarem prosperando. É a prosperidade dos ímpios, né? Que até o Velho Testamento fala muito. Mas o Velho Testamento diz para nós, e Jesus de tantas formas depois ainda nos afirma isso: não devemos ter inveja da prosperidade do ímpio. É assim que o texto fala, o texto bíblico. Não devemos invejar aqueles que parecem prosperar sobre o caos, sobre a injustiça, sobre a corrupção, porque isso é ajuntar tesouros materiais. Mas o nosso Divino Mestre nos fala, e nós sabemos, as coisas da matéria têm prazo de validade, e um prazo bem curto, na verdade. A vida não corre tão depressa, meus irmãos. A gente não tem a sensação clara de que a vida está escapando pelo vão dos nossos dedos. Agora a gente olha, a gente é jovem, é menino, é adolescente. Daqui a pouco a gente pisca o olho, a gente já está na madureza. Quantos de nós não se lembra com a clareza de quem viveu isso ontem, dos seus sonhos de menina, de menino, de jovenzinho, né? Aquela pueridade dos nossos pensamentos juvenis. Parece que foi ontem, não parece? Eu lembro de tudo, como se fosse agora. E olha a gente aqui, né? Já batendo os 50 na porta. O outro o 60, o 70, e a gente tá aí, mais bonito do que nunca, mais firme do que nunca. Mas foi assim. Ontem os nossos filhos eram pequenininhos. Hoje parece que, não sei, aquela pessoa adulta, né, que me dá lição, que me ensina, que tantas vezes cuida de mim, já ficou grande. Passou tão rápido, é muito rápido. As coisas da matéria são muito velozes, e os tesouros materiais apodrecem num instante. Então o Mestre Divino nos ensina, com a doçura que lhe é própria, ajunta tesouro no céu, porque o tesouro do céu não apodrece. Se um homem, dono de muitas sementes, comê-las sozinho, ele não vai dar conta de comer todas aquelas sementes sozinho, e elas vão acabar lhe fazendo até mal, e muitas serão desperdiçadas e jogadas fora. Ou se ele guarda no celeiro, elas acabarão embolorando e os vermes vão comer. Mas se ele plantar as sementes no solo, elas multiplicarão ao cêntuplo, e vai dar para ele e vai dar. É o que o Mestre nos diz com ajuntar tesouros no céu. São as boas virtudes, são as amizades, é o carinho pelas pessoas, é o tesouro da família, a alegria de viver com aqueles nossos amados que um dia não estarão mais conosco, porque ou a gente vai, ou eles vão primeiro, a gente não sabe, mas a gente vai ter esperança de reencontrar, mas não vai saber exatamente quando. Então aproveitar cada momento, cada oportunidade de dizer eu te amo, meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, porque um dia eles vão, e a gente não sabe quando, mas a hora é agora, de fazer esse tesouro de amor, de alegria, abraçar um amigo, fazer novos amigos. As pessoas estão precisando, todo mundo está querendo amizade, carinho, alguém para conversar.
Que nós possamos ser pessoas mais abertas à amizade, ao amor, mais simples no jeito de ser. Falar com alguém na rua, dar um cumprimento, dizer um oi com um sorriso a um estranho, o que importa? Às vezes ele não vai responder, não tem problema se ele não responder. Sou eu aproveitando meu dia, meu tempo, fazendo o meu trabalho, confiante de que o trabalho de Deus, por mim, com certeza está sendo feito. O nosso Mestre, na sua sabedoria impecável, nos ensinou a sempre ser úteis, mas ter a alma descansada. Dessa forma, colocando nas mãos de Deus nossa vida, nosso futuro, a vida e o futuro dos nossos amados, na certeza de que tudo que está acontecendo agora, já nesse momento, é exatamente o que tinha que acontecer. Está tudo certo, está tudo no devido lugar. Não há caos que supere a ordem e a perfeição das leis divinas. Ele nos cura das nossas ansiedades, depressões e outras tantas moléstias que nós cultivamos em nós, pela falta do entendimento de que há um Pai que nos amou um dia tanto que desse amor Ele nos criou e que Ele está de braços abertos esperando a gente de volta, e no percurso todinho não tira o olho de nós nem um único segundo. Quando nós passarmos por situações muito duras, saibamos que isso somos nós, deixando de confiar nos braços do nosso Pai Criador. Oremos e voltemos a Ele. Tudo que for preciso, inclusive a força para passar e ficar melhor, é Ele quem nos dá. Uma boa tarde, meus irmãos. Alegria
tarde de hoje. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem há a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade e à criança o guia, ao órfão, ao Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Deus, que a vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra e deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se amar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nós a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nós a caridade pura, dai-nós a fé e a razão. Dai-nós a simplicidade de falar de nossas almas ao espelho, aonde se refletirá a vossa bondade. Obrigado, Senhor. Vamos aqui, né, já nos preparando para encerrar o nosso trabalho da tarde. A gente vai lembrando então a todos que na véspera do Natal a gente espera todos às 18 horas para os cânticos de Natal com a Dona Santa, que sempre nos trazem bastante paz, bastante alegria, né? E depois vocês vão fazer aquela penitência do Natal, porque esse ano vocês vão ter que me ouvir de novo, meu Deus do céu. Mas a gente vai pedindo aquela bênção de Jesus, para que vocês tenham bastante paciência e a gente um pouco menos de, ignorância, para poder fazer alguma coisa que seja digno dessa noite. Mas falando de Jesus, a gente sempre se aproveita muito e a gente conta que a espiritualidade vai nos ajudar a receber e a absorver e melhorar, usar para a nossa vida. Então, isso, e também agora nós vamos dando então por encerrado o trabalho da tarde, vamos elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus em gratidão e vamos cantar a oração de São Francisco de Assis, levando para a nossa vida os ensinamentos desse querido amigo Francisco de Assis, e tentando praticar, colocar em prática as suas palavras nessa canção em nossa vida. Let
Graças a Deus, nosso Pai, graças a Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, que a paz que nós estamos sentindo nessa tarde, possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, e pedindo a Deus que na próxima segunda-feira possamos ter a oportunidade de estar aqui reunidos novamente, que assim seja. Vamos todos em paz e com alegria, graças a Deus e a Jesus.